Fala, consagrado, você tá bom? Eu tô bom também. Eu sou Felipe e este é mais um vídeo do Luangas Class, o seu canal para tirar você dessa sua depravação, seu tarado. Toma vergonha de sua cara. E hoje, dando continuidade à série dos 10 mandamentos, vamos falar sobre os mandamentos da moral sexual. Sim, vamos falar de sexo num canal de igreja, isso aí. Vamos então começar os nossos estudos e entender o que a igreja explica sobre essa parte tão importante da nossa vida humana. Da palavra de Deus, livro do Deuteronômio, capítulo 5, versículos 6, 18 e 21a. Escute. Ele disse: Eu sou o Senhor teu Deus, aquele que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não cometerás adultério, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem desejarás para ti a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. Muito bem, chegamos enfim nos mandamentos que mais se faz polêmica no convívio de igreja, a respeito da sexualidade humana. E aí eu retomo, porque nós já falamos na última formação a respeito da propriedade privada. O último mandamento, ele foi necessariamente colocado na fórmula catequética como não cobiçarás as coisas alheias, separando do não desejar a mulher do próximo, em vista de deixar claro a análise da sexualidade e a necessidade da propriedade privada. São duas coisas diferentes, inclusive tirando aquela ideia da mulher como objeto. Mas, no geral, quando nós falamos isso, a palavra-chave a ser meditada é castidade. O que é castidade? Vamos entender agora. Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, número 488. Escute. O que é a castidade? A castidade é a positiva integração da sexualidade na pessoa. A sexualidade se torna humana quando é integrada de modo justo na relação de pessoa a pessoa. A castidade é uma virtude moral, um dom de Deus, uma graça, um fruto do Espírito. A igreja nos fala da castidade necessariamente da integração de toda a capacidade sexual humana naquilo que nós somos de fato. Por quê? Porque nós temos uma sociedade em que coloca a sexualidade em primazia como se fosse uma força superior ao ser humano, de forma que todo impulso sexual não deve ser contido. Isso é um absurdo, porque isso nós acabamos voltando ao instinto animal. Se nós voltarmos na citação anterior, número 487 do Compêndio do Catecismo, tem uma coisa muito interessante sobre isso. Escute. Qual o dever da pessoa humana em relação à própria identidade sexual? Deus criou o ser humano, homem e mulher, com igual dignidade pessoal, e inscreveu nele a vocação do amor e da comunhão. Cabe a cada um aceitar a própria identidade sexual, reconhecendo sua importância para a pessoa toda, a especificidade e a complementaridade. Para nós chegarmos a esta integração da sexualidade na nossa humanidade, é muito importante que nós entendamos o que nós somos de fato. Nós nos entendamos como seres humanos, com a nossa sexualidade, portanto, com as nossas características específicas. Aí nós já descartamos toda a ideologia de gênero, porque nós temos necessidades específicas. O homem tem seu papel, ele tem toda a sua capacidade, e a mulher também tem especificamente as suas necessidades, as suas capacidades. Cada um, inclusive um e outro, se complementam. A partir do momento que o homem se entende, a mulher se entende na sua identidade sexual, no seu papel dentro da sexualidade, aí sim ele é capaz de integrar
na sua humanidade, na sua capacidade como pessoa, todo o seu instinto, tudo aquilo que ela sente. Porque, gente, pela madrugada, tira da tua cabeça essa ideia de que a igreja é contra o sexo. Não existe nada disso, ao contrário. A igreja quer trazer para a humanidade necessariamente a integração saudável e correta daquilo que é a sexualidade na humanidade. Que nós já ouvimos aqui na citação do compêndio. Comunhão, doação de si e amor. Mas vamos entender melhor. Compêndio do Catecismo, número 489. O que comporta a virtude da castidade? Comporta, guarde isso, a aquisição do domínio de si como expressão de liberdade humana voltada ao dom de si. É necessária para esse fim uma integral e permanente educação que se realiza em graduais etapas de crescimento. Veja que coisa, parece até meio contraditório, mas nós falamos de um autodomínio em vista da liberdade. Um autodomínio em vista da liberdade. Porque, como eu falei, nós temos uma sociedade que quer nos colocar como animais impulsivos, que são obrigados a ceder aos seus impulsos sexuais. E não. A igreja nos chama necessariamente, uma vez que nós nos conhecemos, nós nos sabemos até onde vão os nossos limites, as nossas capacidades, nós somos chamados a pegar o reio, a realmente nos dominarmos e sabermos, eu quero isto, eu quero aquilo eu posso, aquilo eu não posso. Ou como diz São Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. E nisso eu sou verdadeiramente livre. A castidade, ela faz o seguinte: eu sou o Senhor de mim mesmo, eu me conheço, portanto, diante dos impulsos que eu tenho, eu vou ordená-los, eu vou direcioná-los para aquilo ao que fui chamado, que é a doação de mim mesmo, que é o amor. Porque, infelizmente, nós estamos caminhando para uma sociedade em que a sexualidade se manifesta apenas como a obtenção de prazer a todo custo. Mas antes de mais nada, a sexualidade humana, ela é uma expressão de entrega de si para o outro. Mas vamos ouvir o que diz para nós o Compêndio da Doutrina Social da Igreja no número 223. O ser humano é feito para amar, e sem amor não pode viver. Quando se manifesta no dom total de duas pessoas, na sua complementaridade, o amor não pode ser reduzido às emoções e aos sentimentos, nem tampouco à sua mera expressão sexual. Uma sociedade que tende cada vez mais a relativizar e a banalizar a experiência do amor e da sexualidade exalta os aspectos efêmeros da vida e obscurece seus valores fundamentais. Torna-se cada vez mais urgente anunciar e testemunhar a verdade do amor e da sexualidade conjugal, que só existe onde se realiza um dom pleno e total das pessoas com as características da unidade e da fidelidade. Tal verdade, fonte de alegria, de esperança e de vida, permanece impenetrável e inatingível enquanto se estiver fechado no relativismo e no ceticismo. Maravilhosa essa citação. Veja, nós temos um chamado de vivermos na realidade do matrimônio, não uma dominação, não uma formação de castas, de grupos sociais, não. Nós somos chamados a viver uma doação de nós mesmos em vista do outro. A sexualidade, ela tem uma dignidade de dom, enquanto presente, enquanto eu sou capaz de me dar ao outro para que o outro se sinta amado. Não só se sinta amado, mas seja amado de fato. Tão belo isso que na sexualidade humana acabamos nos tornando, como nós já falamos na parte do honrar pai e mãe, colaboradores da criação. No ato sexual geramos outra vida.
Tanto que é por isso que na sexualidade somos chamados à abertura à vida. Porque necessariamente um dom de entrega gera frutos. E os frutos são necessariamente filhos. Mas dentro dessa realidade em que nós somos chamados a endireitar os nossos impulsos, a questão é como fazer isso? Porque nós temos dentro de nós impulsos que gritam, impulsos que nos impulsionam, como diz a palavra. Pois como nós vamos fazer isso? Vamos lá. Compêndio do Catecismo, número 490. Quais são os meios disponíveis que ajudam a viver a castidade? Numerosos são os meios à disposição. A graça de Deus, a ajuda dos sacramentos, a oração, importante, o conhecimento de si, a prática de uma ascese adequada às várias situações, o exercício das virtudes morais, em particular da virtude da temperança, que visa fazer guiar as paixões pela razão. Essa virtude da temperança é muito importante ser exercitada, porque hoje nós temos uma tendência de mover a nossa razão pelas nossas paixões, mas não. Nós somos chamados a saber que temos paixões, saber que temos impulsos e tudo isso moderar pela razão e não se deixar levar pelos impulsos. E nem por isso estamos transformando aquilo que você sente, esse calor, esse fogo que você tem dentro de si, a gente não está reprimindo. Ao contrário, a gente quer colocar o controle de tudo isto na palma de sua mão, sob a sua razão, sob a sua decisão consciente, e não só arrastado pelos impulsos. Por isso é muito importante a ascese, a penitência, tudo no sentido de esforçar-se para tomar as rédeas. Porque a nossa tendência é sempre nos inclinarmos para o impulso, a concupiscência. Dentro disso, a castidade nos chama não a vivermos como pessoas secas, contidas, pessoas sem graça. Não. Ao contrário, somos chamados a viver plenamente a nossa sexualidade, cada um no seu estado de vida, vivendo ela plenamente. Mas enfim, se falamos tanto em questão de castidade, que deve se tomar cuidado para não se pecar contra a castidade, como se peca contra a castidade, afinal? Compêndio do Catecismo, número 492. São pecados gravemente contrários à castidade, cada qual segundo a natureza do seu próprio objeto: o adultério, a masturbação, a fornicação, a pornografia, a prostituição, o estupro, os atos homossexuais. Esses pecados são expressão do vício da luxúria. Cometido com menores, esses atos são um atentado ainda mais grave contra a integridade física e moral deles. Vamos ver com detalhes. O adultério é pecado porque se rompe a fidelidade do sacramento do matrimônio. Mantém relações sexuais com outra pessoa que não é aquela que você se casou. A masturbação, enquanto a sexualidade ela tem o objetivo da doação de si, eu estou promovendo o prazer venéreo fechado somente a mim, sendo que eu poderia muito bem me satisfazer e satisfazer alguém numa relação sexual autêntica, sendo amado dentro do matrimônio. Então, se eu me fecho somente eu obter o meu prazer sozinho, sem doação, é pecado. A fornicação, sexualidade antes do casamento, gente, nós temos que entender que a sexualidade é chamada a uma doação plena de si, que gera frutos. Só que se a gente pega a sexualidade e joga uma coisa sem compromisso, perde, esvazia o seu sentido. Portanto, o sexo antes do casamento não é uma experiência. Não vai te capacitar para uma vida matrimonial. Não vai. Porque cada caso é um caso. E necessariamente somos chamados a cada um, no seu autoconhecimento e no conhecimento um do outro, no sacramento do matrimônio, a entender como viver a sexualidade, sem se apegar com experienciazinhas anteriores. A pornografia,
Enquanto eu estou transformando a sexualidade em apenas algo do meu prazer, e eu estou usando da sexualidade que nem é autêntica, é ilusória, em vista só do meu prazer. Eu me fecho, eu sou egoísta. Também é pecado. A prostituição, enquanto a sexualidade é chamada para a doação de si, o amor, a fidelidade, a unicidade, a sexualidade vira forma de lucro. Prostituição. Perde-se a dignidade. O estupro, gravíssimo, você rompe a liberdade do outro. O corpo é um templo do espírito, portanto, romper a dignidade do corpo humano é gravíssimo. Se formos analisar, o corpo humano ele tem uma beleza de tal forma que necessariamente, se analisarmos o corpo da mulher e a respeito dos seus órgãos sexuais, é todo estruturado como um jardim fechado, em que somente se entra com consentimento. A partir do momento que se rompe este consentimento, fere-se a dignidade. Portanto, é pecado. E por fim, os atos homossexuais. Naturalmente, nós somos chamados a viver a sexualidade como homem e mulher. Gente, eu falo para você que está assistindo nesse momento esse vídeo, a sexualidade é tão perfeita. O encaixe dos órgãos sexuais masculino e feminino é tão perfeito que não dá para se colocar no mesmo patamar as tentativas de relações homossexuais. Não cabem, por mais que hoje a sociedade quer nos forçar a lidar como algo natural, me desculpe, não dá. Diante de uma realidade tão linda que é a sexualidade humana, naquilo que é a sua origem e que nenhuma ideologia pode enfiar nos goela abaixo. Não tem como nós colocarmos como natural uma coisa ideológica. Não dá. Se nós vemos a fundo a beleza do ser homem, a beleza do ser mulher, e como os dois se complementam, se doam, se entregam, não tem como dizer que dois homens ou duas mulheres se complementam. Desculpa. Precisamos dizer a verdade. Respeitamos sim a liberdade de cada um de fazer o que bem entender da sua sexualidade. Porém, em nome da verdade, não podemos assumir como algo sincero, verdadeiro e autêntico. Portanto, sim, a igreja coloca também os atos homossexuais como pecado, assim como a traição, assim como a masturbação, assim como o sexo antes do casamento, e nem por isso estamos dizendo que a homossexualidade é mais grave do que os demais. Todos têm o mesmo peso. São pecados que rompem a grandeza da sexualidade humana, que é a doação de si. Por fim, como nós entendemos que a sexualidade ela está profundamente vinculada ao sacramento do matrimônio? Falamos a respeito das relações sexuais, já que a sexualidade é muito mais expandida, não se limita à genitalidade. Mas dentro do âmbito da sexualidade no matrimônio, qual que é o sentido? Para que serve? Vamos entender agora. Compêndio do Catecismo, número 495 e número 496. Quais são os bens do amor conjugal ao qual se ordena a sexualidade? Os bens do amor conjugal, que para os batizados é santificado pelo sacramento do matrimônio, são unidade, fidelidade, indissolubilidade e abertura à fecundidade. Vejam só. Quando a sexualidade é vivida dentro do ambiente do matrimônio, necessariamente se vive a unidade, os dois encontram no ato sexual a oportunidade de manter firme o seu vínculo, a fidelidade, eles renovam cada dia o compromisso que fizeram, a indissolubilidade, como que o ato sexual, como que renova este vínculo. Eu sou seu, você é minha e nada disso pode quebrar. E por fim, a abertura à fecundidade. Participamos da capacidade criadora de Deus Pai na geração de filhos.
E por fim, que significado tem o ato conjugal? O ato conjugal tem um duplo significado: unitivo, a mútua doação dos cônjuges, e procriador, a abertura à transmissão da vida. Ninguém deve romper a conexão inseparável que Deus quis entre os dois significados do ato conjugal, excluindo um do outro. Isso é muito importante, gente. Quando nós falamos da sexualidade, nós entendemos que a sexualidade, ela gera outra vida, mas também ela une o casal. Ela une. Se nós analisamos toda a parte da genitalidade, toda a parte afetiva, todos os sentimentos, todas as decisões tomadas, como se desenvolve, nós vemos claramente que é chamada uma união. Não só de órgãos sexuais, não só de corpos, mas de ideias, de intenções, de almas. E nisso, Cristo torna a sexualidade profundamente sagrada. Portanto, não temos o menor direito de tornarmos ela um objeto de mero prazer e de simples satisfação. Com isso, a mensagem que eu quero deixar para você neste último vídeo da sessão dos 10 mandamentos é: valorize-se. Seu corpo é templo do Espírito. Seu corpo é um presente de Deus para o outro. Ignore tudo que a sociedade prega. Nós somos chamados a viver aquilo a que Deus nos chamou. A sua imagem e semelhança, sermos dom para o outro e gerar vida. Porque é para isso que Deus nos deu os 10 mandamentos. Não foi para nos forçar a nada. Não foi para nos impor nada. Mas sim para mostrarmos que somos chamados a uma dignidade de filhos de Deus e herdeiros do céu. Com isso, nós encerramos a série dos 10 mandamentos. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, ameaça de morte, pode comentar aqui embaixo que iremos responder todas. E não esquece de dar aquele like maroto e compartilhar este último vídeo da nossa série, Os 10 Mandamentos. Deus te abençoe. Salve Maria!